Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal. Área do concurseiro. Aqui você terá dicas e questões comentadas, para que possa ajudar você nos seus estudos. Aqui você assiste o vídeo com dicas rápidas e depois vai no vídeo com as questões. O link vai estar na descrição. Crase. O que é crase? Dá-se o nome de crase à fusão de A mais A, S. O primeiro é sempre uma preposição, o segundo a é, em geral, um artigo. A crase pode ser usada em 3 casos. Em casos obrigatórios, casos facultativos e alguns casos o seu uso é proibido. Quando uso crase obrigatória. No caso de crase obrigatória, ela pode ocorrer das seguintes maneiras. Fusão do artigo a com o artigo feminino ao as, exemplo, fui à feira. A, preposição mais a. Artigo feminino singular. Fusão do artigo a com o a dos pronomes aquele e aqueles, aquela e aquelas. Exemplo, referiu-se àquele professor. Referiu-se à preposição mais aquele. Fomos àquela cidade. Fomos à preposição mais aquela. O a do pronome relativo a qual e flexões. Exemplo. A cidade a qual nos referimos fica longe. Nos referimos à preposição mais a qual haverá crase sempre que o termo anterior exigir a preposição a. E o termo posterior admitir o artigo ao as. Exemplo. Eu me referia mais à diretora. Eu me referi à diretora. Preposição mais artigo. Casos especiais. Em expressões adverbiais, conjuntivas e prepositivas femininas. Sempre ocorre crase nas expressões adverbiais formadas por palavras femininas, como à tarde, à noite, à direita, à esquerda, às vezes, à vontade, às pressas, às escondidas, à moda de entre outras. Usa-se o acento grave nas indicações de horas, quando determinadas. Exemplo. Sairei às 10 horas. Diante de nomes de lugar. Com nomes femininos que designam lugar pode haver crase ou não, uma vez que alguns aceitam o artigo a, ao passo que outros o repelem. Atenção! Para verificar se o nome de lugar aceita ou não o artigo a, usa-se o seguinte macete: formulamos uma frase com o verbo vir mais o nome desse lugar. Se obtivermos a combinação da, cabe o artigo. Se obtivermos simplesmente a preposição de, não cabe o artigo. Exemplo. Irei à Bahia. Voltei da Bahia. Fui a Roma. Voltei de Roma. Diante da palavra casa e terra. Não ocorre crase diante das palavras casa no sentido de lar ou moradia. E terra no sentido de chão firme, a menos que venham especificadas exemplo. Voltamos cedo a casa. Voltamos cedo à casa dos amigos. Não esqueçam de ver o vídeo e resolver as questões. Bons estudos! Até o próximo vídeo.